Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio, e está começando agora mais um giro completo de notícias sobre o Botafogo, com tudo o que está mexendo nos bastidores e nas expectativas da torcida. E a informação quente do momento envolve o zagueiro Jair, que está sendo sondado por um clube da Premier League. Isso mesmo, o Nottingham Forest enviou uma proposta oficial para contar com o defensor botafoguense que vem se destacando bastante nessa temporada. Ainda não conseguimos confirmar os valores dessa proposta, mas o interesse é real e o Botafogo está analisando se vale ou não a pena abrir mão do jogador neste momento. Jair chegou ao clube sob muita desconfiança, principalmente por ter sido envolvido em uma negociação de cifras altas e que teve relação com a saída de Tiquinho Soares, um dos grandes ídolos recentes da torcida. Mesmo assim, ele conquistou espaço, superou a pressão, virou titular e tem sido uma das peças importantes na defesa alvinegra, principalmente depois da lesão do Bastos. Inclusive, o Botafogo pagou cerca de 14 milhões de dólares pelo atleta, contando bônus e variáveis. E a ideia desde o início era que ele pudesse render esportivamente e depois financeiramente em uma futura negociação. Agora, essa possível transferência surge justamente em um momento decisivo. O clube está em fase de mata-mata da Copa Libertadores da América e tudo indica que o elenco atual será mantido pelo menos até o Mundial de Clubes. Mas a verdade é que os olhares do futebol europeu estão atentos ao que o Botafogo vem fazendo e Jair é só mais um dos nomes do elenco que está sendo cobiçado lá fora. Se o clube aceitar a proposta antes do Mundial, pode até deixar dinheiro em caixa, mas também corre o risco de perder uma peça valiosa em um momento estratégico da temporada. E é por isso que o clube já vem se movimentando. A chegada de Caio Pantaleão, por exemplo, não é por acaso. O zagueiro tem características que agradam ao departamento de futebol e chega para disputar posição principalmente pelo lado direito da defesa. Ele é experiente, sabe? Sair jogando e pode ser uma alternativa importante caso Jair seja negociado ou Bastos demore a voltar. Além dele, o clube ainda negocia com Abner e monitora Gustavo Martins, sinal claro de que a diretoria está atenta e não quer ser pega de surpresa com possíveis saídas. E não é só o mercado da bola que está movimentado, não. A expectativa também é grande para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, que acontece já na próxima segunda-feira. Apesar de ter se classificado em segundo lugar no grupo, o Botafogo terminou com a sexta melhor campanha geral da fase de grupos, o que mostra o bom desempenho da equipe. No entanto, isso não interfere na formação dos potes do sorteio, que é feito com base na colocação dentro do grupo e não na pontuação geral. Por isso, o Glorioso estará no pote 2 e enfrentará uma equipe que terminou na primeira colocação do seu grupo. Entre os possíveis adversários estão gigantes do continente: Palmeiras, São Paulo Internacional, River Plate, Estudiantes, Vélez, Sarsfield Racing e a LDU de Quito são os primeiros colocados e qualquer um deles pode cruzar o caminho do Botafogo nas oitavas. A LDU, por exemplo, liderou o grupo do Flamengo e se fosse pelo antigo sistema de cruzamento olímpico, o confronto mais provável seria exatamente contra os equatorianos, já que o Botafogo foi o melhor segundo colocado e a LDU foi a pior entre os primeiros. Mas como agora tudo depende do sorteio, qualquer cenário é possível. No pote, 2 além do Botafogo estão Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad Universitário, Cerro Porteño e Peñarol. A partir das quartas de final, o mando de campo será decidido com base na campanha geral. Ou seja, se o Botafogo passar para as quartas e enfrentar outra equipe que também veio do pote 2, terá vantagem de decidir em casa, no estádio Newton Santos. Por outro lado, se pegar uma equipe do pote 1 como São Paulo ou Palmeiras e passar, só jogará a segunda partida em casa, se tiver campanha superior à do adversário que seguir em frente. O que se desenha é um mata-mata de altíssimo nível e a expectativa é que o Botafogo consiga ir longe. A torcida está empolgada, o time vem mostrando evolução e o sorteio de segunda-feira será decisivo para entender qual será o tamanho do desafio nas oitavas. Qualquer que seja o adversário, o torcedor já está sonhando com o título da América. Mas se pudesse escolher, tem quem prefira encarar novamente Estudiantes ou Vélez, adversários que o clube já conhece bem e que em tese são mais acessíveis do que um Palmeiras embalado ou um River sempre forte em mata-mata?
E, para além dos confrontos, fica a expectativa sobre como o clube vai administrar o elenco até lá. Com a possibilidade de venda de Jair, a chegada de reforços como Pantaleão e possíveis negociações em andamento, o Botafogo vive dias decisivos. A direção sabe que não pode perder força antes do Mundial e que qualquer saída precisa ser muito bem calculada. Quem sabe após o Mundial as propostas melhorem e o clube consiga negociar seus talentos por valores ainda mais altos. Afinal, se o time fizer uma campanha de destaque, o valor de mercado dos jogadores pode disparar. A torcida, claro, está de olho em tudo. E você aí do outro lado venderia Jair agora ou esperaria mais um pouco? Deixe sua opinião, compartilha esse vídeo com outros botafoguenses e segue com a gente nessa cobertura especial do Glorioso. Porque o sonho é grande, a expectativa é enorme e a caminhada rumo ao Bi da América continua firme. E se tem algo que deixa a torcida animada e ao mesmo tempo apreensiva, é justamente esse vai e vem do mercado. Não é de hoje que a gente observa como os clubes brasileiros, mesmo com boas campanhas e elencos fortes, ainda funcionam como vitrine para os gigantes europeus. O caso do Jair é apenas mais um capítulo dessa história. O zagueiro que começou a temporada cercado de desconfiança hoje é uma peça sólida do sistema defensivo. Um jogador jovem com boa leitura de jogo, presença física e potencial de valorização enorme. Por isso mesmo, a proposta do Nottingham Forest faz sentido tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro. Mas aí vem a grande questão, o que vale mais nesse momento? Garantir o caixa reforçado com uma venda agora às vésperas do Mundial? Ou apostar em manter o grupo completo, segurar as peças principais e deixar para negociar mais à frente com possibilidade de retorno técnico e até valorização em um cenário maior caso o Botafogo faça bonito, na Libertadores e no próprio Mundial? É esse dilema que o departamento de futebol está enfrentando? E para ser sincero, não é uma decisão fácil. Porque, por um lado, segurar o jogador pode render frutos esportivos, mas, por outro, toda proposta tem um prazo de validade e recusar uma boa oferta pode se tornar um risco financeiro se o atleta perder espaço ou sofrer alguma lesão. O nome do Jair também evidencia uma outra questão que está mexendo com o planejamento do clube. O elenco precisa de alternativas e o Botafogo já mostrou que está atento a isso. A chegada do Caio Pantaleão, por exemplo, não foi mera coincidência. Não se trata apenas de aumentar o número de zagueiros disponíveis, mas sim de preparar o terreno para uma eventual mudança no setor. Pantaleão vem para disputar vaga vem com bagagem e tem as características que o técnico procura. Ele é um cara que joga pelo lado direito da zaga, tem boa saída de bola e pode muito bem assumir o posto se o Jair realmente sair ou se o Bastos demorar a se recuperar. A diretoria também monitora outros nomes e se mantém aberta para oportunidades no mercado. Abner e Gustavo Martins são nomes que continuam em pauta e a tendência é que o Botafogo se movimente ainda mais nas próximas semanas, principalmente se as saídas se confirmarem. É uma equação delicada manter um time competitivo, equilibrar as contas e ainda montar uma base forte para o segundo semestre, que vai ser decisivo. E tudo isso acontece enquanto a ansiedade pelo sorteio da Libertadores só cresce. Segunda-feira! Tá logo ali. E o clima já é de pré-jogo. A expectativa de conhecer o adversário das oitavas traz aquele frio na barriga. Vai ser pedreira disso, ninguém tem dúvida. Afinal, qualquer time que passou em primeiro não fez isso à toa. Mas o Botafogo também não chegou até aqui por acaso. Apesar de ter ficado em segundo no grupo, a campanha geral foi sólida com destaque para os jogos fora de casa. E isso pesa demais no mata-mata porque mostra que o time sabe competir mesmo em território hostil. Entre os possíveis adversários, é claro que alguns nomes assustam mais. Encarar o Palmeiras, por exemplo, seria um desafio imenso. Um time estruturado, com base mantida, acostumado a decisões. River Plate é outro gigante que dispensa apresentações, e a LDU, que surpreendeu no grupo do Flamengo, também merece respeito. Mas tem ali algumas opções que, embora complicadas, parecem mais acessíveis. Vélez e Estudiantes, por exemplo, são bons times, mas não vivem o mesmo auge técnico de outras temporadas. Não dá para subestimar ninguém, mas se for para escolher um caminho com um pouco mais de chance, esses dois poderiam ser adversários interessantes. O problema é que sorteio não dá margem para escolha. É o famoso quem vier, vamos pro pau.
E o Botafogo está se preparando para isso. Os bastidores do clube mostram que o planejamento está sendo feito com foco total na competição continental. O sonho da Libertadores virou realidade e agora é hora de encarar com seriedade, sem deslumbramento, mas com confiança. A torcida está junto, o elenco está comprometido e a comissão técnica sabe que a margem de erro em jogos eliminatórios é mínima. Outro ponto importante é que as oitavas de final ainda vão demorar um pouco para acontecer. Os jogos estão marcados apenas para agosto, o que dá tempo para o Botafogo se reforçar, ajustar o elenco e até recuperar jogadores importantes que hoje estão no departamento médico. Esse intervalo entre a fase de grupos e o início do mata-mata pode ser uma vantagem estratégica para quem souber usar bem o tempo. É como uma mini pré-temporada dentro da temporada, onde o clube pode recarregar as energias e voltar com tudo para a fase decisiva. Além disso, é nesse período que os clubes aproveitam para ajustar o elenco via janela de transferências. E aí entra mais uma vez o dilema das vendas. Porque se por um lado existe a chance de trazer novos reforços, por outro, há o risco de perder peça-chave. O segredo está em ter equilíbrio, vender com inteligência e contratar com precisão. Não adianta abrir mão de um titular absoluto e trazer alguém que vai precisar de tempo para se adaptar. O nível de exigência subiu e o Botafogo sabe que não pode errar nos movimentos de mercado. Aliás, o Mundial de Clubes, que já está no horizonte, influencia diretamente nessas decisões. É uma vitrine global com potencial de valorização enorme. Um bom desempenho ali pode mudar completamente o patamar de um jogador. Por isso, segurar os talentos até lá pode ser uma jogada ousada, mas com grande chance de retorno. Já pensou o Jair arrebentando no Mundial e sendo disputado por outros gigantes europeus? O valor de mercado dele pode dobrar. E não é só ele. Outros nomes do elenco também podem se valorizar muito nesse cenário. Só que nada disso vai importar se o time não continuar focado. A temporada do Botafogo é cheia de compromissos importantes e a Libertadores é apenas um deles. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a preparação para o Mundial, tem a necessidade de manter o elenco saudável e competitivo. É um xadrez complexo, onde cada decisão tem impacto direto no desempenho dentro de campo. A torcida, por sua vez, está fazendo seu papel, lotando o estádio, apoiando o time, criando um clima favorável. A conexão entre arquibancada e gramado está mais forte do que nunca. E isso faz diferença principalmente nos jogos grandes. A expectativa é que, independentemente de quem venha no sorteio, o Nilton Santos seja um verdadeiro caldeirão nas oitavas. Porque ali no calor da torcida é que o Botafogo cresce, ganha corpo e mostra sua identidade. O que resta agora é aguardar os próximos dias com atenção. Vai ter movimentação no mercado, vai ter informação pipocando a todo instante e, claro, vai ter muita especulação, mas o mais importante é que o torcedor esteja preparado para apoiar, para entender que esse momento é crucial e que cada passo precisa ser dado com cuidado. O sonho do título continental está vivo, e se o Botafogo conseguir equilibrar talento, planejamento e atitude, não dá para duvidar de nada. Porque esse time, meus amigos, não tá de brincadeira. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News? O mundo do futebol brasileiro foi sacudido nesta semana por uma notícia que, até então, parecia improvável, mas que agora ganha contornos de realidade. Luís Soares e o Botafogo teriam chegado a um acordo e o atacante uruguaio é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente, os bastidores fervilham com a informação de que o camisa 9, atualmente no Inter Miami, estaria muito próximo de vestir a camisa alvinegra. As especulações começaram a circular após fontes próximas ao clube revelarem que as negociações que vinham acontecendo de forma discreta nas últimas semanas avançaram de maneira significativa. O Botafogo, que vive um momento de afirmação no cenário nacional, teria feito uma proposta irrecusável ao jogador, apostando não apenas no projeto esportivo, mas também no ambiente apaixonado que só o futebol brasileiro pode oferecer. Embora o staff do jogador mantenha o discurso de cautela, a imprensa uruguaia e veículos especializados no mercado da bola já tratam a possibilidade como algo concreto.
Soares, que recentemente expressou o desejo de voltar a atuar na América do Sul para ficar mais próximo da família, vê no Botafogo uma oportunidade de manter-se competitivo e ainda atuar em alto nível, principalmente com o clube disputando importantes competições nesta temporada. O clima nos corredores de General Severiano é de otimismo. Embora o departamento de futebol evite qualquer manifestação pública para não atrapalhar os últimos detalhes. Fala-se, inclusive, que a chegada do atacante pode ser anunciada de forma surpreendente num evento planejado para mobilizar a torcida e consolidar o projeto ambicioso do Botafogo, que tem buscado reforços de peso para voltar ao protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. Enquanto isso, a torcida alvinegra já se mobiliza nas redes sociais, misturando euforia com uma ponta de incredulidade. Afinal, trata-se de um dos maiores atacantes da sua geração, com passagens vitoriosas por clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, além de ter marcado época com a camisa da seleção uruguaia. Se confirmado, o acerto promete mudar o patamar do elenco e colocar ainda mais pressão nos adversários. Por ora, o que se sabe é que o jogador é aguardado no Rio de Janeiro até o fim da semana para finalizar exames médicos e possivelmente assinar o contrato. Mas, como todo grande rumor do futebol, só resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que já empolga e intriga o mundo esportivo. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!